Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 7 de fevereiro. Hoje comemora-se o Dia do Gráfico e eu quero parabenizar a todos os profissionais que trabalham nesta área profissional. Hoje nós estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós ministramos em nosso templo sobre as dimensões da comunhão, ou koinonia. Nós ministramos essa mensagem e vamos ouvir hoje a primeira parte e na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós ouviremos a conclusão desta mensagem. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Há muita gente que não sabe o que significa, qual o significado da palavra koinonia no grego, que no português é comunhão. E você vai ouvir hoje esta primeira parte. Antes, porém, eu desejo fazer uma oração por você que está conosco. Pai, te louvamos, agradecidos por esta manhã, quando mais uma vez ouvimos e recebemos a tua palavra, que será ministrada em nosso coração, em nossos lares, aonde quer que estejamos. Abençoe a cada família, cada coração que nos assiste agora, ou pela televisão, ou pelo YouTube, que a tua palavra venha de encontro às necessidades de cada amigo, de cada telespectador. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los antes com a cantora Jaqueline, que esteve louvando e cantando hinos durante as comemorações do aniversário da nossa igreja. Deleite-se com esta música. Vamos lá, igreja? A minha vida? Tá aqui, ó. Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Vamos dizer ao Rei dos Reis consagra? A igreja, diga! Ao Rei dos Reis consagra. Eu queria te convidar para ficar de pé, amém? Vamos louvar esse nome. Com todo o coração, com seus braços, erga suas mãos. Você está entendendo o que é que você está cantando para o Senhor? Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar
não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Vamos ainda orar. Pai, nós estamos com os ouvidos da alma abertos e também com o nosso coração receptivo para recebermos a Tua palavra inspirada. Dá-nos a unção, a graça, a autoridade na comunicação da Tua palavra, para que todos quantos aqui se encontram possam receber esta palavra e eles saiam daqui fortalecidos, voltem para suas casas com seus corações alimentados e nutridos com este pão que és Tu mesmo. Abençoe-nos agora e fala o nosso coração sobre comunhão. É o que nós te rogamos, agradecidos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar um título a essa mensagem. Nós vamos falar sobre as dimensões da comunhão cristã. Vocês vão repetir comigo: as dimensões da comunhão cristã. Mais uma vez, está muito fraco. As dimensões da comunhão cristã. Está aí. As dimensões da comunhão cristã. Para a gente falar sobre essas dimensões, é preciso a gente fazer uma ligeira análise do texto que nós lemos, não isoladamente, mas todo o texto. O apóstolo Paulo escreveu 4 epístolas aos Coríntios. 2 delas até hoje estão perdidas, elas não foram encontradas. Apenas essa primeira e segunda epístola foram encontradas. Todos os autores, escritores, comentaristas que falam sobre as cartas de Paulo descrevem e afirmam isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é coisa desde a antiguidade. Essas 2 cartas, elas têm muito a ver com aquilo que nós vamos falar nesta noite, por incrível que pareça. Na primeira carta, o apóstolo São Paulo, ele teve o cuidado e a preocupação de falar aos cristãos de Coríntios. Diga-se de passagem, Coríntios era uma cidade extremamente corrompida, era uma cidade marítima, uma cidade portuária. Nós já estivemos lá por 2 vezes. Hoje ela não está mais margeada por águas dos mares, o mar de Mármara, porque o mar recuou muita terra, então está muito distante. Mas antigamente, em Coríntio, havia portos aonde os navios ancoravam. Era uma cidade extremamente visitada, era um polo, era uma cidade que tinha grandes comércios e, portanto, também acompanhada da situação geográfica de Corinto, era uma cidade
pervertida, muito corrompida. Em Corinto havia uma montanha, e ainda existe hoje, onde havia um templo que havia sido consagrado à deusa Hermafrodita. E esse lugar era muito visitado pelos marinheiros, pelos viajantes, quando chegavam em Corinto, e eles se prostituíam com as profetisas da deusa Afrodite. Lá em Corinto também o paganismo tomava conta da cidade. Era uma cidade em que se havia muitos deuses. E o paganismo tinha muita força, muita influência. Então Paulo procurou plantar uma igreja em Corinto para tentar realmente transformar a vida de pecaminosidade, de corrupção, de depravação, de imoralidade, de prostituição, de idolatria que dominava a cidade de Corinto. Então, quando Paulo teve a intenção de plantar uma igreja lá em Corinto, ele teve uma dificuldade tremenda, porque os cristãos que estavam abraçando a fé no Evangelho, eles estavam trazendo ainda na bagagem da vida que eles levavam anteriormente alguns hábitos, alguns costumes. Tanto é que, por exemplo, por isso você vai ver Paulo na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, ele dizendo: já em carta vos escrevi. Olha, ele está falando na primeira carta, como se tivesse realmente escrito outras cartas, que são essas duas cartas que estão perdidas, que nunca foram encontradas. Já em carta vos preveni, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Então observe que Paulo estava falando algo que era já inerente, era comum, era algo que já se praticava desde a antiguidade. Porém, aqueles cristãos que estavam se convertendo, estavam continuando nessas práticas. Então Paulo estava querendo mostrar-lhes que eles, como cristãos, não iriam se isolar da convivência com aquelas pessoas, ou seja, do convívio com aquela sociedade. Porém, Paulo está mostrando que depois que nós confessamos a fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não podemos mais estar comungando com aquelas coisas erradas, comungando com o pecado, tendo comunhão com as coisas que desagradam a Deus, que entristecem ao Espírito Santo de Deus. Então, Paulo está mostrando que o modo contrário à fé que confessamos, ele está mostrando que não tem mais como você viver hábitos, costumes, atos pecaminosos que outrora nós praticávamos porque não conhecíamos a verdade, porque não conhecíamos a palavra de Deus. Tanto é que a Bíblia diz: Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Em outras palavras, para a gente não ir muito longe, é como se Paulo estivesse dizendo: gente, vocês agora não podem mais viver uma vida dúbia. Vocês não podem mais viver como alguém que está tentando misturar água com óleo. Água e óleo não se mistura. Faça um teste. É simples. Você põe um copo com água e coloca um pingo de óleo de soja, qualquer tipo de óleo, um pingo de óleo. Ele não se mistura. Já o café, você mistura com leite, ele toma uma outra tonalidade, né? Fica aquela cor escura. Então mistura, tente separar o café da água, você não consegue, do leite, você não consegue mais separar. Depois que você mistura, que se chama aqui no Nordeste leite pingado, não tem como você, está misturado. Porém o óleo não se mistura com a água, e era isso que Paulo estava tentando incutir na mente dos cristãos que estavam oriundos, vindo do mundo para a igreja, se convertiam e vinham para a igreja. Então Paulo mostrou que o paganismo não combina com o cristianismo.
depravação, imoralidade, corrupção, não combina com vida transformada, com vida restaurada, com vida renovada. É por isso que ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, voltando aqui nos versos, capítulo 10, versos 14 até o versículo 21, eu faço questão de ler esta escritura para que você entenda o sentido porque Paulo escreveu essas palavras, e você vai ver que realmente ela tinha razão de ser, por conta dos cristãos estarem querendo preservar aqueles hábitos pecaminosos que eles anteriormente cometiam. Nos versos 14 a 21, olha o que Paulo diz: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó, o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que os sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então observe que Paulo tinha essa preocupação, que aqueles cristãos se divorciassem dos ídolos, do paganismo e de toda aquela vida errada, promíscua que eles tinham anteriormente. De forma que esta primeira carta, Paulo procurou esclarecer os cristãos. Ele procurou mostrar que deveria haver um foco diante de cada um deles. Deixem a idolatria, deixem isso que é abominável aos olhos do Senhor, a prostituição, a vida promíscua que havia entre os corintianos. É como nós, eu vou citar isso aqui, quando a gente se converte ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está nas Sagradas Escrituras, a gente passa a perceber que muita coisa que a gente acreditava anteriormente não tem valor nenhum. Fazer promessa a santos, entre aspas, rezar por quem já morreu, também não tem sentido, porque Hebreus 9:27 nos diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se um juízo final. Então não há mais sentido como você acreditar num pseudo lugar chamado purgatório. Não há como você estar ainda apegado às indulgências. Então era isso que Paulo estava mostrando aos cristãos de Coríntios. Não estejam mais praticando estas coisas que vocês até antes de conhecerem a verdade, como Jesus disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há mais razão para vocês estarem apegados a essas coisas, a esses hábitos, a esses costumes. Guardai, Paulo diz isso escrevendo aos Gálatas: guardai dias, meses, tempos, anos, receio que eu haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo teve essa preocupação na primeira carta. Nessa segunda carta que nós lemos, ele teve ainda que falar sobre o assunto, mas especialmente ele estava preocupado também em provar a sua credencial apostólica, ou seu apostolado, porque havia falsos apóstolos, pseudos apóstolos, que estavam se passando por apóstolos de Cristo, tentando desmanchar, desfazer o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava ensinando. Então nessa segunda carta, ele foi realmente lutar e enfrentar esse tipo de
resistência por parte daqueles pseudos apóstolos. Por isso, a advertência: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nessa carta, a gente vai ver 3 princípios inequívocos, primordiais, eu diria fundamentais, para que se tenha uma ideia das dimensões da comunhão do cristão. Que era isso que Paulo estava falando lá para os coríntios. Esses princípios estão divididos em 3 áreas, ou 3 dimensões. A palavra comunhão no grego significa o sentido da palavra koinonia no grego significa afinidade de pensamentos. Por exemplo, o marido e a mulher que se casam, eles devem ter comunhão, afinidade de pensamentos. Embora sejam 2 pessoas de caráter diferente, eu até costumo dizer, nas últimas celebrações e cerimônias de casamento, eu costumo dizer para os casais em aconselhamento que o casamento é o 2º milagre depois da salvação. Porque são 2 pessoas de naturezas diferentes, de caráter diferente, de comportamento e temperamento diferente, sanguíneo, fleumático, colérico ou melancólico. E essas 2 pessoas de temperamentos diferentes se casam e elas vivem, quando se amam, até que a morte os separe. É um milagre de Deus isso. Então a palavra koinonia no grego tem esse sentido, afinidade de pensamento. Embora eu discorde da minha esposa, ela discorda de mim, mas nós terminamos tendo a condição de vivermos em comunhão, porque nós nos amamos. Isso acontece com todo casal que é fundamentado no amor. Então vamos aqui à primeira dimensão de comunhão. É indispensável, é fundamental que a primeira dimensão de comunhão do cristão, ela esteja relacionada com Deus. É imprescindível o cristão ter como primeira dimensão comunhão com Deus. E o que significa comunhão com Deus? Comunhão com Deus significa andar com Deus. Isso é comunhão. Não pense que comunhão é você vir à igreja, participar de um culto de escola dominical, participar de um culto de oração, de um culto de doutrina, de um culto de ceia, como tivemos logo antes, alguns instantes, celebramos, ou em um culto divino como nós participamos agora. Comunhão com Deus significa andar com Deus, todos os dias e o dia todo, todos os dias da semana e a semana toda, todos os dias do mês e o mês todo, todos os dias do ano e o ano todo. Isso é ter comunhão com Deus. Eu queria citar 3 exemplos de pessoas que deram provas que tinham comunhão com Deus. O primeiro deles é Enoque. Lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, nos diz que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Eu vou pedir que a nossa irmã coloque aí, por favor, Gênesis 5, 24. É bom a gente ler esse texto. Vocês acompanhem essa leitura. Gênesis 5, 24. Diz o texto que Enoque andava com Deus. E lá na carta aos Hebreus, nos diz que Enoque andou com Deus ao ponto de Deus o tomar, porque se agradara dele ao ponto de ter tomado para ele. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Isso é ter comunhão com Deus. Eu andar com Deus todos os dias, desde o amanhecer até eu voltar ao leito, quando eu vou me deitar. Isso é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, irmãos, é algo muito
muito profundo, porque você vai realmente caminhar com Deus no dia a dia. Um outro exemplo, para não ir muito longe, está lá em Gênesis. Eu vou pedir à irmã que leia 6, coloque aqui por favor, Gênesis 6:9. Noé foi um outro exemplo de um outro homem que andou com Deus. Gênesis 6:9. Preste atenção e acompanhe essa leitura. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andar com Deus significa renúncia. Eu tenho que renunciar a muita coisa na minha vida. Eu tenho que dar mais tempo e mais lugar para Deus agir e operar na minha vida do que eu pedir que Deus faça a minha vontade. Andar com Deus é ter comunhão. Ter comunhão é andar com Deus. E um outro exemplo que eu quero que a irmã ponha aí também, por favor, é 2 Reis, capítulo 4, versos 8 e 9. Um outro homem que tem muitos exemplos na Bíblia, mas eu estou citando esses 3 porque nos chama mais atenção. Deus abençoe a todos, tenha um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por